Graça e paz, meus irmãos. Hoje, 11 de outubro de 2020, louvamos a Deus, porque a Igreja Congregacional em São José da Mata está aqui, com mais um culto realizado no canal. Já temos tido, desde o dia 9 de agosto, os cultos presenciais, mas continuamos com esse culto aqui no canal para que você, que de repente ainda não está podendo ir ao templo, poder também ouvir a palavra de Deus e louvar o seu santo nome. Hoje estaremos dando prosseguimento à série sobre o livro dos Salmos, que vai até o final desse mês. Hoje eu mesmo estarei também trazendo a mensagem da palavra de Deus. E queremos desejar e convidar a todos para que nesta noite louvemos, adoremos e celebremos ao nosso Deus. Graça e paz, queridos. Graça e paz. Hoje nós vamos fazer a leitura do Salmo 121. Diz assim a palavra do Senhor: Eleva os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada desde agora para sempre. Amém. Amém. Que o Senhor aplique aos nossos corações a leitura da sua palavra. Ó Pai, eu queria tanto ver o meu Senhor descer, vindo me encontrar. Eu posso até imaginar a refulgente glória do Senhor Jesus, transpondo as brancas nuvens no mais puro azul, onde nem sul nem norte existirá. E em meio a lágrimas, sorrisos de alegria e de prazer, eu que era cego agora posso ver, contemplar, enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao autor da minha fé. Glória, glória ao autor da minha fé. Ó Pai, eu queria tanto, tanto ouvir o som que vai abrir um encontro triunfal, rever amigos que um dia em Cristo foram feitos meus irmãos, e agora sim podemos dar as mãos, pois temos todos somente um só Senhor. E eis o consolo que envolve a minha vida, o meu Senhor Jesus,
que foi morto, sim, naquela cruz, voltará, voltará, enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao autor da minha fé. Glória, glória ao autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor, o autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor. Que bom que estamos mais uma vez reunidos em louvor e adoração ao nosso Deus. E neste momento eu quero te convidar a orar, que possamos juntos buscar a presença do nosso Deus, que possamos juntos louvá-lo, que possamos juntos adorá-lo. Vamos orar? Senhor, nós queremos te agradecer por este dia. Agradecer, Senhor, pelo teu cuidado, por tua fidelidade, por tua misericórdia sobre nós. Agradecermos, ó Deus, porque mesmo diante de coisas e de cenários tão desafiadores, temos visto o teu cuidado diário sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias e sobre a tua igreja. E nós queremos te agradecer, Senhor. Agradecer porque a tua promessa tem se cumprido diariamente, de que o Senhor estaria conosco. E nós queremos, como igreja do Senhor nesta noite, te oferecer o nosso culto, te oferecer o nosso louvor, entregar a nossa adoração a ti, porque só o Senhor é digno de ser adorado, de ser entronizado e de ser louvado. Que o Senhor possa ter misericórdia do nosso mundo, que o Senhor tenha misericórdia, Senhor, daqueles que estão enfermos nesta hora, das famílias enlutadas, Senhor, que o Senhor possa agir, que o Senhor possa, Pai, mudar este cenário tão caótico no qual estamos inseridos. E nós te agradecemos, porque mesmo no dia mau, no dia da luta, no dia da provação, o Senhor é conosco. Obrigada pela tua igreja reunida, Senhor, nesta noite. Em nome de Jesus, amém. Amém, que o Senhor nos abençoe. Muito bem, queridos, nesta série sobre o livro dos Salmos, né, que temos aí sido abençoados por vários colegas, pastores que têm trazido a mensagem da palavra de Deus nesse livro maravilhoso. Eu quero também entrar aí nesta série, né? Já participei de um e agora quero participar de outro. E vamos encerrar essa série agora no mês de outubro, né? Eu quero então convidar você aí a abrir a sua Bíblia no Salmo 73. Eu vou ler aqui o último versículo, apenas o último versículo, mas aí fique com a sua Bíblia aberta, para que você possa entender, né? Não só esse último versículo, mas toda a situação presente aqui neste salmo, ok? Nós vamos ler o salmo no decorrer da mensagem, mas para ganhar tempo, eu quero partir do versículo de número 28, que diz assim: Quanto a mim, bom é estar junto de Deus. Vou repetir. Quanto a mim, mas para mim, bom é estar junto de Deus. Olhem, se eu apenas lesse este versículo e fechasse aqui a Bíblia e me detesse apenas nesta fala, né, eu estaria trazendo para todos vocês, né, um verdadeiro tremendo erro de interpretação bíblica. Por quê? Porque este último versículo, ele é
Sim, uma frase bonita, verdade, estar junto de Deus, que coisa bonita, né? Que coisa boa, não é? Mas este último versículo, ele é a conclusão de um processo doloroso e terrível que o autor passou. Se nós lêssemos apenas este versículo e fechássemos aqui a Bíblia, né? De fato, vocês iriam, e eu também, e todos iriam perder, né, a grande mensagem presente aqui no Salmo 73. Então, ele termina o Salmo dizendo isso. Mas para mim, bom é estar junto de Deus. Mas por que ele disse isso? Por que ele chegou nessa conclusão? Então eu convido você a nós estarmos aí a partir do versículo 1, né, acompanhando a caminhada aqui com este Salmo. Vejam só, como é que ele começa o Salmo? Ele começa dizendo, com efeito, Deus é bom para com Israel. Mas no versículo 2, olha o que ele já diz. Mas quanto a mim, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Que coisa estranha. Como é que no versículo 1 ele diz que Deus é bom? E no versículo 2 ele já diz que quase se desvia. Não é estranho? No versículo 1, Deus é bom para com Israel, mas eu quase que me afastei de Deus. Quase me desviei dos caminhos do Senhor. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos. É o que está no texto. E aí a gente fica perguntando, né? Por quê? Desculpem. Por que Asaf, que é o autor do Salmo, quase se desviou? O que fez com que aquele homem de Deus, autor de vários salmos, quase se desviasse do caminho do Senhor? O Salmo vai dizer o que aconteceu. Por isso que eu disse, né? Só ler o versículo 28 seria uma grande ilusão. Só ler o versículo 28 seria uma grande forma de mostrar como a Bíblia pode ser utilizada fora do seu contexto. Porque aqui vai dizer porque ele quase se desviou. A partir do versículo 3. O versículo 3 vai dizer, porque eu invejava os arrogantes, ao ver a prosperidade dos perversos. Ou seja, Asaf tirou o seu olhar do Senhor e começou a colocar nos ímpios. E começou a colocar nos perversos. É o que diz o texto, eu estava com inveja deles. Eu estava vendo a prosperidade deles e fiquei com inveja. E por isso, aos poucos, Asaf foi se afastando de Deus. Se você for ler depois aí na sua casa, do versículo 4 até o versículo 11, ele descreve minuciosamente as características dos ímpios. De tantos observar, de tanto invejá-los, de tanto observar eles e dizer, mas rapaz, que vida boa eles têm. Olha a vida deles como é boa. Com eles não tem preocupação. Eles não acreditam em Deus e vão vivendo e não acontece nada com eles. Que negócio complicado, meus irmãos. Asaf estava se envolvendo. No versículo 12, ele conclui assim, eis que estes são os ímpios, e sempre tranquilos, vão vivendo a vida deles aí. E aí ele começou a invejar. Começou a ter inveja dos perversos. Começou a ter inveja dos ímpios, e por isso que ele quase se afastou do Senhor. Quase, quem diz é ele, não sou eu não. Olha o versículo 2. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Não é Helder que está dizendo, é o texto. E aí, meus irmãos, ele está numa decrescente, está numa queda. Mas aí no versículo 13, ele faz uma conclusão que eu e você não podemos fazer. Ele faz uma conclusão que eu e você nunca devemos fazer. Ele conclui no versículo 13, com efeito, inutilmente conservei puro o meu coração. Olha que situação. Sabe o que é que ele está dizendo aí? Ele está dizendo que adianta ser crente? Que adianta servir a Deus? Que adianta se santificar? Que adianta buscar a presença de Deus?
é inútil. Com efeito, inutilmente conservei puro o meu coração. Essa é a primeira conclusão que ele faz aqui no Salmo. Ele chegou a essa conclusão, que é uma conclusão que eu e você jamais poderemos fazer. É bem verdade. E quem sabe, eu e você já fizemos também esse questionamento. Meu Deus, eu te busco, me santifico, me consagro, e enfrento lutas, provas, e os ímpios estão aí, desdenhando do Evangelho, desdenhando da fé, e não acontece nada com eles. E a vida deles parece ser muito boa. E eles vão vivendo tranquilamente, sem nem se preocuparem com Deus. Como diz o texto, né? Desandam a boca contra os céus, blasfemam, e não acontece nada. Então, é inútil. É inútil buscar a santificação. Foi essa a conclusão que ele fez. Conclusão, de fato, meus amados, que eu e você jamais podemos fazer. Mas aí, Asaf continua em um processo, né, de queda. E quando chega no versículo 16, ele chega no fundo do poço. Eu quero aqui no versículo 16 utilizar a linguagem revista e corrigida. Penso que ela traduz mais forte aqui esse versículo 16. Mais forte que eu digo, ele relata melhor a imagem do que está acontecendo aqui no versículo 16. Na corrigida diz: em tentar compreender isso, fiquei sobremodo perturbado. Olha aí. Tentando entender essa situação, vivendo profundamente essa crise, Asaf diz: não estou conseguindo entender. Estou ao ponto de ficar tremendamente perturbado. Vejam, meus irmãos, e tudo começou como? Quando ele lá atrás, no versículo 1 diz que Deus é bom, mas no versículo 3 ele começa a invejar os perversos. Começa a invejar os ímpios. E logicamente desfocou o seu olhar em Deus e colocou agora. Mas Deus tinha um plano na vida de Asaf. Deus não ia permitir que o seu servo continuasse nessa decrescente. Mas onde é que a coisa começa a mudar aqui no Salmo? Onde é que a coisa começa a tomar um novo rumo aqui no Salmo? O Salmo vai dizer isso. Depois de toda essa queda, e chegar no versículo 16, no fundo do poço, né? Com essa percepção, né, de que tentar entender tudo isso era uma tremenda dificuldade para ele, que o deixou perturbado, como diz a versão Almeida e corrigida. Mas aí, no versículo 17, o texto diz: até que, olha que coisa maravilhosa, até que entrei no santuário de Deus. E quando entrei no santuário de Deus, diz o texto, atinei para o fim deles. Ou seja, quando Asaf retorna à presença de Deus, quando Asaf restaura a sua relação com Deus, quando Asaf tira o seu olhar dos ímpios e recoloca em Deus, o Espírito Santo ilumina a sua mente e mostra para ele o que de fato é permanente, o que de fato é verdadeiro, o que de fato é duradouro. E ele começa agora a ver as coisas que ele estava perdendo quando deixou de amar, de servir, de adorar, de olhar para o Senhor. E às vezes, meus irmãos, eu e você também passamos por uma situação desse tipo, né? Passamos por uma crise dessa, entramos em nossos conflitos, mas o Salmo vai mostrar. Por isso que é preciso ler o texto todo. Por isso que é preciso olhar o contexto. E a partir do versículo 17, Asaf começa a ver as bênçãos que ele tinha com o Senhor. As coisas maravilhosas que ele tinha para desfrutar com Deus, sem precisar de estar com seu olhar nos ímpios. E aí vamos ver agora esse outro lado também do texto, não é? Como ele diz a partir do 23, todavia estou sempre contigo. Tu me seguras pela minha mão direita. Que coisa maravilhosa, né? Asaf tinha a presença de Deus. Estou sempre contigo.
Asaf tinha a segurança de Deus. Tu me seguras pela minha mão direita. Já pensou? Como ele ia jogar fora tudo isso? Olhando para os ímpios, invejando os ímpios, querendo ser como eles, querendo ter aquela vida boa deles, né? Aquela vida boa que eles aparentemente tinham, mas aqui estava o que de fato Asaf tinha e que era o que importava. Ele diz ainda no verso 14, tu me guias com o teu conselho, ou seja, direção. Deus tinha direção para a vida dele. Deus tinha a presença dele na vida de Asaf. Deus tinha segurança para ele. E ele percebe agora tudo isso a partir de que momento? A partir do momento que entrou no santuário de Deus. Que voltou à comunhão com Deus. Que voltou à intimidade dele com Deus. Que voltou o seu olhar para Deus. E no verso ainda 26, ele diz na parte B, Deus é a fortaleza do meu coração. Que coisa maravilhosa. 4 coisas pelo menos aqui ele já percebeu que tinha com o Senhor e que ia perder tudo pelos prazeres transitórios, pelos prazeres ilusórios. Eu não estou dizendo que nós não podemos passear, nos divertir, nos alegrar, viajar. Não estou falando nisso. Estou falando que essas práticas aqui eram de pessoas que não queriam nada com Deus. O texto diz que contra os céus eles blasfemavam e viviam como se Deus não existisse. Era esse pessoal aí que Asaf estava invejando. E pagou um preço caro por isso aí. Até chegar no versículo 16, no fundo do poço. Mas Deus foi lá. Como sempre Deus, né? Deus sempre vai lá. E nos tira dos nossos apuros. E nos tira das nossas situações que nos envolvemos. E abre novamente os nossos olhos. Para que possamos ver que o que nós temos com Ele, de fato, é o permanente. E aqui tem mais uma. Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Que coisa maravilhosa. Que coisa extraordinária. E aí, olha, por que foi que eu li o versículo 28 e retornei para o versículo 1? Para que você agora pudesse entender o versículo 28. Depois de passar por tudo isso, aí ele diz no fim do Salmo, agora eu posso dizer que para mim, quanto a mim, o bom mesmo é estar junto de Deus. Vejam que essa é a segunda conclusão do Salmo. A primeira é a do versículo 13. É inútil se santificar. Não vale a pena. Mas aí depois sim, ele conclui, depois que ele retorna sua comunhão com Deus, ele conclui, diz, não. O bom mesmo é estar junto de Deus. Essa sim é a conclusão do Salmo. Por isso que ele faz essa conclusão no último versículo. Mas depois de ter vivido tudo aquilo, né, ele faz essa conclusão. Olha, quero dizer para todos, e vou até escrever um salmo, que para mim o bom mesmo é estar junto de Deus. Meu querido, minha querida, se você já viveu essa experiência, sabe o que eu estou dizendo. Mas se você está vivendo algo parecido, né? Parecido com o que Asaf viveu, saiba nesta noite que tudo aquilo que ele viveu ficou registrado para que eu e você pudéssemos entender que para nós o melhor é estar junto de Deus. O mundo passa com as suas concupiscências. O pecado passa com as suas tragédias. Asaf viveu essa experiência. E se você tem vivido algo parecido, saiba que não é inútil ser crente. Não é inútil ser um cristão. Não pense que é em vão servir a Deus, dedicar sua vida a Deus, frequentar uma igreja evangélica, abrir mão, né, das coisas transitórias que este mundo oferece. Vale a pena. E você também pode fazer esta conclusão a partir desse salmo e dizer, não, nada disso. O que vale mesmo é a presença de Deus. Mas para mim, bom é estar junto de Deus. E que Ele assim nos abençoe nesta noite, né? De 11 de outubro
O nosso desejo é que o Senhor esteja abençoando e guardando a todos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, estamos aí, chegando ao final, ao final nesta noite. Queremos desejar uma boa semana para todos. Teremos ainda, na sequência aí do mês, a presença do pastor Luiz Carlos. Vai ser um dos pregadores aí, ou domingo que vem, ou no outro domingo, para fecharmos esta série aí sobre o livro dos Salmos. Você vai ficar aí com mais uma canção e a gente deseja uma boa semana para todos, em nome do Senhor Jesus. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do bendito Espírito Santo esteja com todos vós, hoje e sempre. Amém. Grande abraço para todos. Eu sinto verdadeiro espanto no meu coração em constatar que o Evangelho já mudou. Quem ontem era servo agora acha-se Senhor e diz a Deus como ele tem que ser. Mas o verdadeiro Evangelho exalta a Deus. Ele é tão claro como a água que eu bebi, e não se negocia a sua essência e poder. Se camuflado a excelência perderá. O Evangelho é que desvenda aos nossos olhos e desamarra todo nó que já se fez. Porém ninguém será liberto sem que clame, arrependido aos pés de Cristo, o Rei dos Reis. O Evangelho mostra o homem morto em seu pecar, sem condições de levantar-se por si só, a menos que Jesus, que é justo, o arranque de onde está e o justifique, o apresente ao Pai. Mostra ainda a justiça de um Deus que é bem maior que qualquer força ou ficção, que não seria injusto se me deixasse perecer, mas soberano em graça me escolheu. E é por isso que não posso me esquecer, sendo seu servo não lhe digo o que fazer, determinando ou marcando hora para acontecer o que sua vontade mostrará. O Evangelho é que desvenda os nossos olhos e desamarra todo nó que já se fez. Porém ninguém será liberto sem que clame, arrependido aos pés de Cristo, o Rei dos Reis. Porém ninguém será liberto sem que clame, arrependido aos pés de Cristo, o Rei dos Reis.